queridos amigos, muita paz a todos. Estamos muito felizes pela oportunidade de aqui estarmos e que as vibrações deste Natal que se aproxima possa envolver aos que aqui estão e os que nos acompanham pela TV Seja e pelo canal 15 da TV SEI em diversos lugares do Brasil. Para a noite de hoje, nós separamos um tema que, digamos, tangencia o tema do Natal, mas não deixa de fazer parte desse tema que é tão caro para nós. E intitulamos de Firmeza e Lealdade a Jesus, para reapresentar nesta noite um pouco da biografia de um dos fiéis e leais amigos de Jesus. Na obra Vivendo com Jesus, o espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco, nos informa que Pedro era uma personalidade, antes de conhecer Jesus, que tinha tudo para passar como uma pessoa anônima naquela região e naquela quadra, pois que ele havia nascido em Cafarnaum, vivera da mesma profissão que os seus antepassados viviam, que era da pesca, e tinha uma vida social muito modesta e muito reclusa, pois que se recusava, de forma contumaz, a se envolver nas discussões em voga àquela época, que eram as discussões sobre política e sobre religião. Todavia, era um homem muito respeitado, porque cumpria os seus deveres que lhe caracterizavam como pertencente a uma certa linhagem dos judeus. Diz o espírito Amélia Rodrigues que mais por respeito e temor do que mesmo por um entusiasmo, Pedro frequentava de modo regular a sinagoga, cumprindo então os preceitos que estavam estabelecidos para aquele momento, para o seu grupo social, para aquela circunstância histórica. Mas era uma pessoa de um temperamento que, entre os seus amigos e aqueles com quem ele lidava nos negócios, inspirava um certo respeito, pois que era um homem de poucas palavras e era alguém que, se precisasse usar a linguagem para definir, ou melhor dizendo, para defender os seus familiares, o seu grupo social e os seus companheiros de profissão, chegava certas vezes até ser um pouco agressivo. Amélia Rodrigues diz também que caracterizava a personalidade de Pedro o fato de ele ser algo precipitado e de mover-se em certas circunstâncias pela intemperança. Daí porque a sua opção por uma vida social mais reclusa, mais modesta e talvez mais anônima. Todavia, Pedro vai operar uma transformação quase sem precedentes na sua personalidade. A modificação da personalidade de Pedro só pode ser comparada à transformação feita por Paulo de Tarso, com uma imensa diferença. Enquanto Paulo de Tarso faz uma modificação que é vista exteriormente e que tem uma grande repercussão pública, a transformação de Pedro é uma transformação que talvez somente ele e talvez somente Jesus pudessem enxergar inicialmente, porque ele vai mudar exatamente o que se chama de polaridade psicológica. Ele vai substituir esse traço da intemperança, da agressividade na linguagem, da precipitação, por ações que são exatamente o oposto dessas. Vai passar a usar uma linguagem que vai se tornando com o tempo mais doce, mais afável, e vai deixar de ser o homem que agia irrefletidamente, ou, como se diz nos livros de psicologia, que tinha uma personalidade reativa, para ser aquele que refletia e que era ponderado antes de agir. E essa transformação da sua personalidade dá-se exatamente pela sua convivência com Jesus.
Nesse conto, especificamente, Amélia Rodrigues diz que Pedro não lembrava-se, mas Jesus o conhecia de há muito tempo. E, de fato, nos diz a lógica da reencarnação que só podia ser assim, porque Jesus, o governador da terra, não poderia escolher de forma aleatória ou sem nenhum critério aqueles que fossem os seus mais diletos e mais próximos colaboradores. Se nós nos esforçarmos para ler o Novo Testamento, que é composto de 4 livros pequenos e simples, nós observaremos que Pedro protagoniza inúmeras cenas da convivência íntima com Jesus. Certamente, pela sua idade, por ser o mais velho dentre aquele grupo, por ser um homem cuja história falava de uma vida relativamente anônima e por ser um homem de palavra, a sua personalidade naturalmente despertou nos seus companheiros que estavam na mesma luta, na mesma lida ao lado de Jesus, o sentimento de liderança, de que aquele era alguém cuja personalidade diferenciava-se. E embora Pedro não se recobrasse ou não se lembrasse de forma clara, nós podemos entender que, à luz da reencarnação, ele certamente era um companheiro antigo das investidas para o amor que Jesus havia feito na terra. Tanto é que dizem as tradições evangélicas que, ao vê-lo, ao encontrar-se com Jesus, a certa altura teria havido um diálogo de profunda intimidade entre os dois, que revelava, assim, o quanto estavam associados, de quantos séculos, de quantas reencarnações. Pois que Jesus teria dito para ele: Simão, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Numa referência certamente psicológica à personalidade de Simão Pedro, que nós só podemos compreender se observarmos exatamente os fatos que se dão após a crucificação. Se nós ficarmos com a biografia de Pedro até o momento da crucificação, nós observaremos como Amélia Rodrigues chamou no conto do livro Vivendo com Jesus as dubiedades de Pedro. Pois, ao mesmo tempo que ele vai protestar fidelidade a Jesus, e diz Amélia, vai apresentar essa fidelidade a Jesus de segui-lo até o fim, muito precocemente, vai ser também aquele que vai negar o Mestre, não obstante Jesus o tivesse advertido de que Pedro o negaria. Mas se observarmos os eventos após a crucificação, nós veremos a personalidade trabalhada e o diferencial dessa personalidade em relação aos companheiros. Porque, apesar de ter negado Jesus e de ter se evadido do ambiente da crucificação, na observação de Emmanuel, tomado por uma loucura momentânea e por um medo que vinha do mais recôndito de sua alma e com o qual ele não pôde lutar, quando dá-se a crucificação, Pedro volta para onde estavam os companheiros de apostolado e, nas tradições evangélicas, nós não encontramos nenhuma nota de que ele tenha sido recusado ou questionado por algum dos membros daquele grupo. Ao contrário, ele é aceito, e mais do que aceito, a sua posição de liderança é restaurada, pois que a notícia do túmulo vazio de Jesus é trazida por Madalena para Simão Pedro. É ela que vai adverti-lo, que vai informá-lo, melhor dizendo, que o túmulo do Mestre estava vazio, ou seja, que o corpo sepultado no dia anterior de lá havia desaparecido. E as tradições evangélicas nos dizem que Pedro vai ao sepulcro vazio e daí começa o seu processo de reconstrução, a ponto de, nessa segunda fase da sua vida, ele encontrar-se com Jesus de uma forma diferenciada e, em memória de Jesus, erguer o primeiro lar de assistência aos desvalidos, que é a Casa do Caminho, no caminho da cidade de Jope. Pedro vai protagonizar
uma modificação tão profunda na sua personalidade que ele, médium como era, vai apresentar-se em Atos dos Apóstolos, ou melhor, vai ser apresentado em Atos dos Apóstolos por Lucas, que é o redator, como portador de uma mediunidade extraordinária, a ponto de que as pessoas passavam e colocavam os doentes na calçada, a fim de que, quando Pedro passasse por aquela rua, a sua sombra projetada sobre a calçada curasse os doentes. É um magnetismo raro e invulgar. Essa cena de cura, por exemplo, não se encontra descrita em relação a Jesus, embora nós não tenhamos nenhum motivo para duvidar de que a sombra de Jesus possa curar. Mas em Atos dos Apóstolos isso é apresentado como um feito extraordinário de Pedro e de João. A sombra deles, projetada sobre os doentes, os curava. E Amélia Rodrigues, então, finalizando esse conto intitulado As Dubiedades de Pedro, vai dizer que a sua personalidade exemplifica, por vezes, os caminhos que são muito parecidos com os nossos. Em dada fase de nossa vida, nós estamos para o Pedro do primeiro momento, aquele que é tomado de um fascínio por Jesus. E há duas narrativas que apontam esse fascínio inicial e que falam, certamente, de uma vida cujo encontro com Jesus havia sido programado. Na narrativa de Mateus, nós vamos encontrar a descrição clássica de que Jesus passou pelo lago e estava Pedro, João, o seu irmão, Tiago e outros que eram pescadores, e Jesus os chamou para que fossem pescadores de alma. E incontinenti eles o seguiram. Na narrativa de Lucas, nós vamos encontrar a descrição de que João havia tornado-se discípulo de João Batista e depois, quando João fora preso, voltar à atividade da pesca e que havia falado sobre o Messias que João houvera indicado. E esse Messias estava naquelas cercanias e saíram João e Pedro à procura do Messias. E tendo encontrado Jesus, Pedro havia se tomado de um fascínio invulgar pelo Mestre. Não interessa para nós se esse encontro de Pedro com Jesus deu-se conforme a narrativa de Mateus. Jesus passa e o chama. Ou se deu-se conforme a narrativa de Lucas. A partir do relato de João, Pedro vai ao encontro com Jesus. O que interessa é que esse homem quase rude, muito simples, de uma vida social anônima e que se mantinha de forma proposital distante das discussões sobre política e sobre religião, toma-se de um fascínio por aquele Messias. Deixa-se envolver pela sua mensagem de uma tal forma que abre mão da sua própria profissão, passando a exercer a pesca como uma atividade secundária em sua vida. Como atividade primária, Pedro vai seguir a Jesus. E esse cotidiano com Jesus é um cotidiano que tem muitos desafios, porque envolvem, por exemplo, os desafios intelectuais, compreender a ética de Jesus, compreender a noção de justiça de Jesus, compreender, por exemplo, que Jesus, após protagonizar uma cena como a da cura ou como a multiplicação dos pães, em vez de permanecer com o povo ou mesmo com os discípulos para se confraternizar, preferia estar sozinho à distância. A convivência com Jesus colocava para Pedro, por exemplo, desafios enormes, como aquele em que Jesus, estando em meio a uma multidão, percebe que alguém lhe tocou e, para legar à humanidade uma lição de rara beleza poética, pergunta para Pedro, que estava ao seu lado: quem me tocou? E essa pergunta, para um homem prático e desembaraçado como Pedro, que não mantinha nas suas preocupações a lógica ainda de Jesus, ou que não tinha ainda a sutileza de perceber o simbolismo das perguntas de Jesus, vai dar uma resposta que é muito humana e que talvez nós outros já tenhamos apresentado essa resposta
nos nossos muitos encontros e fugas com Jesus. Quando o mestre lhe pergunta quem me tocou, a resposta textualmente traduzida, que teria sido dada por Pedro a Jesus é: ora, Senhor, como saber quem te tocou nessa multidão? Vejamos que é uma resposta desafio para aquela situação em que uma multidão cercava a Jesus. E na sequência desse fato, por exemplo, dá-se a narrativa e o encontro com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, sobre quem Jesus afirmara que uma virtude dele se saíra, ou seja, que alguém havia entrado na sua onda mental, no seu campo de sintonia e havia captado o seu magnetismo de uma forma tão evidente e clara que o mestre registrava ali de público que mesmo naquele burburinho, naquela efervescência, naquela situação que era uma situação pública difícil, alguém podia estar em sintonia, como de fato estava aquela mulher que curara-se naquele instante. A convivência com Jesus trazia para Pedro dificuldades que, por vezes, lhe levavam a fazer perguntas somente a Jesus. Por exemplo, perguntar: até quantas vezes é preciso perdoar? Para ouvir de Jesus a resposta de que era preciso perdoar 70 vezes 7. E, evidentemente, a resposta para Pedro não foi uma resposta matemática, pois um homem acostumado a fazer cálculos, ele vivia de negócios, saberia que isso dá matematicamente 490 vezes. Mas, diante da sua pergunta, que era uma pergunta da sua personalidade ali em ebulição, tentando compreender a Jesus, aqueles conceitos que lhe pareciam muito metafísicos, vai entender também que essa resposta de Jesus era uma resposta que ia muito além de algo que fosse objetivo ou concreto, era uma resposta sobre um horizonte muito amplo que Jesus apresentava para ele e para nós. A convivência de Pedro com Jesus vai tomando esse caráter de particularidade que somente a amizade, no sentido profundo, consegue construir. Há uma passagem muito interessante, narrada por Mateus, dessa relação de intimidade e de amizade, que diz que certa vez Pedro foi procurado por aqueles que cobravam impostos, que lhe cobraram um imposto pelo seu serviço de pesca estar inativo. Vejamos bem que situação. Haviam tantos impostos na Jerusalém e na toda aquela região à época de Jesus, quanto praticamente há no Brasil nos dias de hoje. Por isso que Amélia Rodrigues diz que, mudados os tempos, não são tão diversas as circunstâncias. Pedro, então, foi procurado para pagar um imposto sobre uma atividade que ele não estava exercendo. Mas havia uma certa lei, um certo regulamento que exigia uma contribuição. E diz Mateus que, ao chegar diante de Jesus, e ainda sem enunciar a preocupação que trazia em mente, Jesus o advertiu de que ele deveria ir pescar, e o peixe que ele pescasse traria em sua boca uma moeda que deveria ser dada como pagamento dos impostos. Vejamos que relação há entre eles, a ponto de Pedro trazer uma preocupação, não enunciá-la, e Jesus compreendê-la. Evidentemente, Jesus compreenderia e compreende qualquer situação que nós, porventura, tentemos esconder até de nós mesmos. Estar diante de Jesus, como Rossandro costuma dizer, é estar diante de um scanner que faz uma leitura emocional das nossas vidas. Para Pedro, aquela leitura de Jesus foi absolutamente surpreendente. E sem desconsiderar a autoridade do mestre, ele vai, executa a ação e diz Mateus que a moeda que ele retirou com o peixe que pescou era suficiente para pagar os impostos por ele, Pedro, e por Jesus, que era o seu mestre. Essa relação, então, vai passando por situações próprias de uma convivência de intimidade, que Pedro vai se deixando cada vez mais fascinado por Jesus. E esse fascínio por Jesus leva-o a ter um zelo extraordinário. Por exemplo, na transfiguração do Tabor.
enquanto Jesus está orando. E aquelas figuras extraordinárias que compunham a memória e a história do povo judeu, Elias e Moisés, ali aparecem. E Pedro desperta do sono em que estava e reconhece aquelas 3 figuras radiantes que ali estavam, Jesus transfigurado. Imaginemos a cena de rara beleza espiritual de que Pedro foi testemunha ocular pela sua mediunidade e pela condição de cooperador direto de Jesus. Ao ver aquela cena, ele não titubeou. A narrativa evangélica diz que ele oferece a Jesus para construir 3 cabanas, uma para Jesus e outras 2, sendo uma para cada um dos espíritos que ali estavam materializados. É a sua relação de zelo, de cuidado com Jesus, como se dissesse, este Messias que transfigura-se desta forma, que é capaz de fazer com que essas 2 figuras veneradas do nosso povo aqui se materializem, não pode estar envolvido com as questões do povo, com as doenças, com as reclamações, com as queixas, com os relatos de dificuldade, e ele então se propõe a construir 3 cabanas para que aqueles espíritos fossem acolhidos. Evidentemente, a proposta de Pedro não é aceita, porque os espíritos ali estavam materializados e a proposta de Jesus não era a de ficar distante do povo, mas, ao contrário, estar próximo, junto aos sofridos, curar os que pudessem ser curados, que merecessem ser curados, e ouvir o relato de todos aqueles que pudessem narrar as suas dores, as suas aflições. Na sequência desse episódio, por exemplo, quando descem do Tabor, Jesus vai curar aquele menino que jogava-se no fogo e jogava-se na água, pois que estava tomado de forças obsessivas que executavam uma vingança. Pedro vai também restabelecer para com Jesus uma relação de profunda submissão, que revela-se numa especialíssima circunstância. Ele, juntamente com Tiago e com João, era aquele a quem Jesus confiava as missões mais difíceis. Por exemplo, os 3 são testemunhas do momento em que Jesus traz de volta ao corpo a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, que traz de volta ao corpo Lázaro, o irmão de Maria e de Marta. E é a esses 3 a quem Jesus encomenda um momento de rara beleza, que é o de irem adiante do grupo e prepararem, num local que estava devidamente estabelecido, a última ceia que aquele grupo de amigos e de colaboradores do Mestre faria juntos. E eles vão, Pedro, Tiago e João, e quando Jesus chega para a ceia pascal, ou como diz Amélia Rodrigues, o jantar da despedida, Jesus realiza a cena do lava-pés, muitas vezes lembrada no período da Semana Santa. E quando Jesus está realizando aquela prédica, que era uma prédica que apontava para a humildade, reconhecida entre os judeus, Pedro reconhece que aquela ordem está invertida. Por mais que a prédica apresentasse a relação de humildade, não era o mestre que deveria estar lavando os pés dos discípulos, e sim o contrário. Eles deveriam ajoelhar-se diante de Jesus e lhe prestarem reverência. Tanto é que, um pouco mais trabalhado do ponto de vista emocional, Pedro espera chegar à sua vez. Foi um esforço psicológico para alguém que tinha um traço da impetuosidade, que havia marcado a sua existência por ser reativo. Foi um desafio para alguém que estava acostumado a poucas palavras, aguardar que chegasse o seu momento e que Jesus humildemente se colocasse à sua frente para lavar os seus pés. Quando chega a sua vez, ele diz: "Não, mestre, tu não me lavarás os pés", exatamente tentando inverter a situação que estava ali, porque ele reconhecia que Jesus era o Messias. E Jesus então lhe diz: "Mas se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo." Vejamos a relação de cuidado, de afeto que Jesus tem
para cada um daqueles que ali está e para com Pedro em especial, colocando-se o Messias, o governador da terra, nesta posição de um cuidador, aquele que lava, que limpa, que faz a higiene. E Pedro, então, colocando-se absolutamente submisso a Jesus, diz: então, Senhor, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. É uma cena de rara beleza, de uma profundidade psicológica e espiritual extraordinária, porque Pedro, de uma forma profunda, reconhecia a necessidade que ele tinha de ser cuidado por Jesus. E aquele, de fato, era o último momento que Jesus poderia dar-se para os discípulos, cuidar de cada um deles, lavar-lhe os pés, dividir a ceia entre eles, na sequência proferir o sermão do cenáculo, porque logo em seguida um amigo daquele grupo protagonizaria a cena da traição, entregando Jesus aos soldados. Nesse momento nós vemos que há muitas reações possíveis a serem tomadas. As reações, por exemplo, de Judas e sua relação com a amizade, as reações de Pedro e a sua relação de amizade com Jesus, o próprio medo de que ele era portador e que ele mesmo não sabia que era portador de um medo tão grande em sua alma, a ponto de evadir-se no momento da crucificação. Todavia, caindo em arrependimento, o fiel amigo de Jesus volta para empreender o trabalho de reconstrução do grupo. E somente alguém que tivesse essa noção de lealdade, de fidelidade a Jesus, faria esse processo de reconstrução, sabendo que isso exigiria muito de sua alma naquele momento. Se nós olharmos para Judas e para Pedro, nós veremos que as ações iniciais são semelhantes, mas as ações secundárias são muito diferentes, porque Judas não teve a coragem do arrependimento e Pedro, em nome da amizade a Jesus, tem a coragem do arrependimento, a coragem de voltar para então liderar o grupo. É esse detalhe da sua amizade a Jesus que vai tornar a sua fidelidade ao Mestre e a sua lealdade ainda mais profundos. Examinando o tema da amizade, o espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos de Esperança, vai dizer que a amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. E certamente no processo psicológico de Pedro, de lembrar-se de Jesus, de ouvir as notícias da crucificação, ele trouxe à sua memória essa relação da amizade que o imantava ao Mestre, a ponto de que ele tem a iniciativa de voltar. E ele volta para o grupo como um discreto amigo, porque a amizade tem esse detalhe da descrição, como diz Joana de Ângeles, e a descrição que exige entre os amigos existe sempre que um recua para que o outro brilhe, para que o outro apareça. Essa relação aparece aí entre Pedro e Jesus. Ele volta para o grupo humildemente, pedindo o seu processo de reingresso dentre aqueles colaboradores de Jesus, para que a mensagem do Mestre pudesse brilhar uma outra vez, para que ele pudesse dar testemunhos do que havia aprendido, para que o nome do Messias pudesse novamente ser pronunciado, inclusive podendo ser pronunciado por alguém que, a partir daí, vai usar sempre como uma espécie de ponto central da sua biografia, o fato de ter negado a Jesus, mas de ter se erguido através da própria mensagem do Mestre. E há um detalhe na amizade de Pedro com Jesus, é que, permanecendo fiel ao Mestre até o fim da sua vida, há lances de uma significação psicológica rara e invulgar. Por exemplo, quando Pedro está em Roma e já velho, e é surpreendido nas catacumbas e preso,
há a cena de que aquele mesmo soldado a quem ele havia ferido anteriormente, quando Jesus fora preso, e de quem Pedro houvera cortado uma orelha, está em Roma e desta vez está como uma liderança entre os soldados. E Pedro, restaurado pela mensagem de Jesus, reconhece aquele homem, embora Malco não o tenha reconhecido, e Pedro, num gesto de humildade, ajoelha-se a seus pés e pede-lhe perdão. Era talvez a cena derradeira que mostraria a biografia deste amigo de Jesus como alguém que vai na convivência com Jesus migrando da intemperança, da personalidade reativa para essa personalidade calma, tranquila e refletida que Pedro apresenta após a crucificação. E ali, colocado aos pés daquele a quem ele havia ferido, Pedro poderia ter encerrado a sua existência, e isso já seria suficiente para que a sua biografia fosse gloriosa e pudesse ser apresentado como um grande amigo de Jesus. Mas, na verdade, ele vai pedir aos seus algozes para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado ou ser morto da mesma forma que Jesus fora morto. É uma demonstração de uma fidelidade ao Mestre muito grande, porque ele desejava imitar a Jesus em todas as circunstâncias, mas sabia que determinadas cenas eram exclusivas do Mestre e que ele não poderia repetir. E Pedro soube ser o amigo de Jesus e apresentá-lo nas muitas circunstâncias, mas soube ser também um amigo muito fiel, muito leal e muito discreto dos amigos de Jesus. Por exemplo, ele precisou conciliar entre Tiago, o seu amigo de muitas lutas, o seu irmão, o seu companheiro da casa do caminho, e conciliar com Paulo numa mesma circunstância. Há uma cena narrada no livro Paulo e Estevão, em que Paulo, estando às voltas com as prescrições de Tiago para os não-judeus ou os gentios que tivessem primeiro que se submeter a práticas judaicas para depois, então, serem tomados como cristãos, Paulo, que era um homem inteligentíssimo e prático e havia feito uma transformação total da sua personalidade, não consegue vencer pelo diálogo o embate com Tiago, nem com os seguidores de Tiago. E reconhece que havia apenas uma única autoridade moral capaz de se sobrepor a eles. Era a autoridade moral de Pedro. E manda buscá-lo em Antioquia para que Pedro, então, diga quem tem razão, se Paulo ou se Tiago. É uma situação que o próprio Emmanuel diz que, se não fosse o equilíbrio, a temperança e a sensatez de Pedro, nós teríamos ali acompanhado o primeiro racha, o primeiro cisma entre os cristãos. E Pedro, já trabalhado por essa relação de fidelidade e de lealdade a Jesus, que ele vai paulatinamente na sua vida restaurando, naquela hora reconhece que a personalidade de Tiago era uma personalidade de pouca flexibilidade, que ele se manteria fiel a Jesus até o final de sua vida, mas não conseguiria, naquela existência, abrir mão da marca judaica que havia sido tão forte na sua existência. E reconhecia também em Paulo, aquele que havia se transformado plenamente, que em relação a Tiago era um homem de um pensamento brilhante e extraordinário e que tinha uma tarefa que somente Paulo seria capaz de realizar em nome da mensagem de Jesus. E em vez de se pronunciar a favor de um e contra o outro, levanta-se perante a Assembleia, que descreve Emmanuel, aguardava silenciosa e em expectativa de que lado Pedro estaria, e simplesmente o antigo pescador diz: meus irmãos, eu neguei a Jesus 3 vezes. Não sou autoridade para deliberar sobre o assunto. E pela misericórdia do Mestre, ergui a minha vida uma outra vez. Uma única coisa nos cabe fazer nesta noite: ouvir as explicações da mensagem de Jesus dadas por Paulo.
Emmanuel diz que essa frase de Pedro desconcertou a todos, porque Paulo estava febricitante, esperando que Pedro ali, a autoridade moral que era, dissesse que ele estava com a lógica do processo. Não é preciso tornar-se judeu para aceitar Jesus. E Tiago esperava que Pedro, em nome das velhas lutas, do trabalho de muitas décadas, estivesse ao seu lado. O pescador, então, reconhecendo-se talvez como a criatura ali de menor estatura moral, não obstante pelo seu trabalho e pela sua fidelidade a Jesus, fosse o maior entre eles, desfaz a questão, dizendo para todos que o mais importante era a mensagem de Jesus. De uma perspectiva psicológica, Pedro atende ali às muitas mentalidades. A de Paulo, naquele instante, o homem inteligente, a personalidade renovada, que vai fazer o trabalho de divulgação que fez, e atende também a Tiago no seu compasso, no seu processo evolutivo. Esse fiel amigo de Jesus pode ser apresentado, diz Amélia Rodrigues, como a expressão das nossas vidas. Num momento, tomados de entusiasmo, nós prometemos, ainda de modo precoce, fidelidade ao Mestre. Quando as lutas chegam, mais duras, mais acerbas, de maior profundidade, por vezes nós também negamos a Jesus, embora tenhamos sido advertidos de que será possível, de que seria possível, em dada hora, não suportarmos a cobrança que é estar ao lado do Mestre. Mas Amélia Rodrigues diz que nós podemos nos fixar no Pedro da segunda etapa, aquele que negou a Jesus, mas voltou no seu caminho de lealdade ao Mestre para, com a energia do arrependimento, reconstruir a própria vida em fidelidade a Jesus, doando-se a cada dia da sua existência. Essa personalidade amiga de Jesus, que legou para todos nós essa biografia de fidelidade, de lealdade, de uma amizade que venceu os tempos. E é uma biografia tão grande, tão extraordinária, que, como diz o nosso amigo José Ferraz, não houve médium ainda capaz de psicografar a biografia de Pedro. Chico Xavier foi um médium capaz de psicografar a biografia de Paulo, mas não houve ainda um médium capaz de conseguir reter a emoção desse personagem, que faz uma transformação emocional, psicológica profunda, porque vai, ao longo da sua convivência com o Mestre, superando a reação pela ação amorosa, silenciosa, ao lado de Jesus, para, num lance final e decisivo, reconhecer que nós só podemos servir a Jesus, porque nem para morrer nós temos ainda o status emocional de sermos crucificados da mesma forma que Jesus. E essa personalidade, que praticamente é uma personalidade sem retoques na segunda parte de sua vida, que os cantores e compositores Tim e Vanessa escreveram uma melodia e um poema muito bonito para homenageá-lo como o grande amigo de Jesus. E trazendo em nossa memória nesse Natal, nós optamos nesta noite por lembrar no Natal um dos amigos de Jesus, e esse amigo fiel e um amigo que teve a sua vida marcada pela dedicação ao Mestre em todos os momentos. O episódio da negação, diz Emmanuel, é um episódio que, embora forte, no conjunto da obra da vida de Pedro, recebe uma carga menor, porque a sua fidelidade ao Mestre, nas inúmeras circunstâncias, o fazem o gigante do cristianismo nascente. Vamos então, para encerrar nossa palestra, ouvir e ver esse vídeo Tim e Vanessa em homenagem a Pedro. Muito obrigada. Vem que eu te farei um pescador de homens.
se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crede, levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão Vem que eu os te farei um céus. pescador de homens. Se perseverares serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador